Olá, sejam bem-vindos ao webinar do mês de junho. Na programação de hoje, o engenheiro Jairo Afonso Cardoso conduzirá a palestra Como efeitos de sistema roubam performance e estratégias para combatê-lo. Atualmente, Jairo ocupa o cargo de gerente de marketing da Solero Palau Brasil e integra a equipe de engenharia da empresa há mais de 20 anos. Sua trajetória profissional é marcada por uma sólida vivência como gestor nas áreas de qualidade, engenharia, assistência técnica e também como coordenador Lean. Ao longo de sua atuação em qualidade, foi responsável pela gestão e manutenção das ferramentas do sistema de gestão de qualidade, atuando como auditor líder e promovendo a capacitação de equipes. Já na área de assistência técnica, manteve contato direto com clientes, solucionando demandas técnicas e acompanhando processos de pós-venda. Como gerente de engenharia de produto, liderou o desenvolvimento de novos projetos, além da adequação de soluções destinadas a segmentos como petroquímica e agrícola, entre outros, aplicando conhecimentos voltados aos processos industriais e estruturais. Na função de coordenador Lean, disseminou a filosofia da melhoria contínua, conduzindo treinamentos e impulsionando a evolução da transformação organizacional. Sua formação é em engenharia mecânica, com pós-graduação em gestão de projetos, complementada por diversos cursos no setor metal mecânico. Com essa ampla experiência técnica e gerencial, Jairo Afonso Cardoso apresenta uma visão estratégica pautada pela excelência e pelo aprimoramento contínuo. Engenheiro Jairo Cardoso, reiteramos nossas boas-vindas e agradecemos desde já pela sua participação e contribuição nessa palestra. Então, a apresentação começa com um contexto rápido da nossa empresa e de alguns fundamentos, mas o foco principal está em dois pontos: efeito de sistema na aspiração e efeito de sistema na descarga. A ideia aqui é mostrar onde a performance se perde, por que isso acontece e quais estratégias que ajudam a evitar esse desvio entre catálogo e campo. Falando um pouquinho da nossa história, a SP Brasil, ela começou aqui no Brasil, claro, com a OTAN Ventiladores Industriais, que significa Organização Técnica de Assistência e Manutenção. Já a Solero Palau, fundada em 1951, na localidade de Ripoll, pelos engenheiros Eduard Soler e Joseph Palau. Atualmente, ao longo da sua trajetória, já dispomos da SP em várias unidades, várias filiais, como México, Inglaterra, Bélgica, Itália, Holanda, Austrália, entre outros. Em 2011, ela é adquirida, a OTAN Ventiladores Industriais, pela Solero Palau Ventilation Group, sendo que em 2012 passa a se chamar de SP Brasil Ventilação Limitada. Atualmente, conta com 25 fábricas, entre Europa, Ásia e Américas, 40 filiais, 5 centros de P&D, pesquisa e desenvolvimento, e 63 distribuidores. Estamos, no caso, a nossa empresa, buscamos reforçar em vários locais e que a discussão não é apenas sobre vender ventiladores, é sobre fabricação, a aplicação, a confiabilidade, desempenho, atendimento às normas e entendimento do sistema como um todo. Engenharia local com força global.
Aqui está um conceito central, que é pensar globalmente e atuar localmente. A SP Brasil traz continuidade da experiência nacional, mas conectada a laboratórios, validações e troca técnica internacional. Na prática, isso significa adaptar a solução à realidade brasileira sem perder a robustez técnica. Nossa presença global. A nossa presença global fortalece o portfólio, aprendizado técnico e repertório de aplicações quando a empresa enxerga muitos mercados e muitos cenários. Ela também enxerga melhor os erros recorrentes de instalação e de projetos. Nosso software, para efeito de curva de desempenho, dispomos atualmente de ferramentas de seleção que ajudam muito, porque consideram um ambiente, fluido, vazão, pressão, ruído e tipos de ventiladores. Mas existe um alerta importante. O software trabalha com dados informados e condições previstas. Se a entrada estiver errada, ou se o sistema real for montado com geometrias inadequadas, o desempenho em campo se afasta do selecionado. Lei dos ventiladores. A lei dos ventiladores precisa ser lembrada e relembrada, porque pequenas mudanças de rotação ou de condições operacionais podem gerar efeitos desproporcionais em vazão, pressão e potência. Ou seja, quando o sistema cria perdas extras, isso não é um detalhe, ou seja, o ponto de operação se desloca e a conta aparece em energia, ruído e desempenho. Em relação aos tipos de ventiladores, aqui vale lembrar o conceito básico, ou seja, um ventilador axial, o escoamento segue paralelo ao eixo, já no centrífugo, o movimento é radial. Isso importa porque a resposta ao sistema é imediata, ou seja, as perdas e as geometrias de aspiração e descarga mudam conforme o tipo de ventilador. Já na linha OEM, quando mostramos linhas de produtos, a mensagem não é só variedade, é adequação. O ventilador correto é aquele compatível com a aplicação e com o sistema em que vai operar. Desta forma, trago aqui ventiladores para a linha OEM, como por exemplo as linhas LMS, TDA e Plenum Fan. Já na linha industrial, isso fica ainda mais evidente. Dependendo do processo, o ventilador pode até ser tecnicamente bem selecionado, mas se o arranjo do sistema estiver errado, a performance esperada não aparece. Na linha industrial, trazemos aqui, por exemplo, a linha RL, a linha RF, linha de gabinetes, linhas RA e RAI e ventiladores de telhado, assim como ventiladores axiais. Na linha Habitat, segue o mesmo raciocínio. Vale para a linha Habitat, onde não adianta escolher o modelo certo conforme o catálogo, se a instalação induz a turbulências, ruídos e perdas de cargas excessivas, além do previsto. Além disto, aqui trazemos algumas linhas como a linha TD, TMD, linha CAB, linha Decor, linha Silent, os axiais HCFB e HCGB, bem como a linha Vent. Bom, agora estamos no coração da apresentação, onde o efeito de sistema na aspiração começa a abordar. Em muitos casos, é exatamente na entrada de ar que começa o desvio entre o desempenho teórico e o desempenho real. Fluxo não uniforme e vórtice na aspiração. Esses redemoinhos. O que posso te falar a respeito? Quando existe uma curva muito próxima à aspiração,
ou qualquer obstáculo que desorganize o escoamento, o ar deixa de entrar de forma uniforme no rotor. Isso cria um perfil de velocidade regular, redemoinhos e carregamento desigual do ar nas pás. O resultado pode ser menor vazão, menor pressão útil, redução de eficiência e aumento de ruído e vibração. No caso do vórtice, se ele entra no mesmo sentido da rotação, normalmente há queda de desempenho e até redução de potência absorvida, mas isso não é vantagem, porque significa que o ventilador está fazendo menos esforço, menos trabalho útil. Já se o giro entra em sentido contrário ao rotor, pode até ocorrer um aparente aumento de vazão e pressão em alguns casos, mas acompanhado de aumentos substancialmente de potência e instabilidade com risco operacional. Em se tratando de curvas com guias, sem guias ou com uma guia, duas guias ou mais, esse slide mostra que a geometria importa. Guias ou veios, que se chamam também, ajudam a uniformizar o fluxo, reduzir separação, diminuir perda de carga e estabilizar o ar antes de chegar no ventilador. Já no caso sem guias, a curva induz muito mais turbulência. Com uma guia ou duas guias bem aplicadas, o fluxo chega mais estável, com menos ruído, menor vibração e um desempenho mais próximo do catálogo do fabricante. Em relação a bloqueio de fluxo ou restrições, no caso em dutos curtos e proximidade da parede, dois erros comuns aparecem aqui: dutos muito curtos na aspiração e o ventilador muito próximo à parede. Ambos restringem o fluxo e pioram a entrada de ar. Como regra prática, precisa existir um espaço suficiente para o escoamento se organizar. Quando essa distância é reduzida, a perda de vazão e pressão deixa de ser detalhe e começa a comprometer a entrega do sistema como um todo. Ainda sobre bloqueio de fluxo ou restrições, trago aqui um dos exemplos mais didáticos de ganho simples, com bom arranjo. Sem bocal de entrada, o ar entra de forma abrupta, com contração do jato, perda de vazão, redução de pressão e aumento de ruído. Com bocal, a transição fica mais suave. O escoamento preenche melhor a seção da entrada do rotor e o ventilador trabalha com mais uniformidade, mais eficiência e menos vibração. Quanto às boas práticas na aspiração, nesse slide eu busco trazer uma forma mais clara de visualização. Quanto mais organizado estiver o caminho do ar, melhor será o resultado. Curvas com veios, transições concêntricas suaves e arranjos que evitem turbulências ajudam a reduzir o ruído, melhorar desempenho e evitar perdas desnecessárias. A exemplo disso, trazemos aqui situações ideais, onde alerta-se que em ventiladores axiais, por exemplo, o ideal é termos o ar passando primeiro pela hélice e depois pelo restante, seja para um acionamento direto ao motor ou transmissões por polias de correia. Ventiladores axiais, por exemplo, em paralelo. Quando dois ventiladores operam em paralelo, a vazão total tende a se aproximar da soma das vazões individuais. Mas isso só vale quando o fluxo é bem condicionado. Se a distância for insuficiente ou houver interferência entre os equipamentos, a soma real fica abaixo do esperado e o ruído aumenta e o rendimento do conjunto cai. Nesta imagem, por exemplo, já trazemos um exemplo prático, né? Esse slide serve para reforçar que os efeitos discutidos até aqui não são exceções,
São situações recorrentes em campo que deslocam o ponto de operação e prejudicam o sistema como um todo. Aqui temos 2 ventiladores também axiais próximos, não respeitando o ideal de afastamento entre eles e ainda mais trabalhando em sentidos opostos, um horário e o outro anti-horário. Aqui vemos realmente um cenário bastante crítico. 2 ventiladores axiais muito próximos, ainda mais girando em sentidos opostos, criam interferências aerodinâmicas intensas, recirculação, instabilidade do fluxo, vibração estrutural, ruído muito elevado e possível sobrecarga em um dos motores. O mesmo sendo que os ventiladores idênticos, o conjunto pode operar fora da região estável e ter uma vida útil reduzida. Em relação ao pó no rotor, assim como caixas de aspiração. Nesse slide trazemos as caixas de aspiração que, uma vez mal dimensionadas, criam mudanças bruscas de direção, turbulência interna, risco de recirculação, ruído, acúmulo de poeira e vibração estrutural. Ou seja, a perda não é apenas aerodinâmica, ela também vira problema mecânico, problemas de operação e até mesmo de manutenção. Quando a aspiração usa transição ruim, duto inclinado, retangular ou ventiladores axiais sem a distância correta, mínima adequada, o fluxo chega assimétrico no rotor. Isso gera turbulência elevada, perda de carga, uma distribuição desbalanceada do ar, ruído, uma sobrecarga mecânica muitas vezes, assim como recirculação e falhas prematuras. É o típico cenário de vários pequenos erros que somam e degradam rapidamente o sistema. Aqui nós temos alguns exemplos práticos na aspiração. Esse slide funciona como uma amarração visual do bloco de aspiração. A mensagem aqui é que os conceitos discutidos não são teóricos. Eles realmente aparecem em campo com frequência e explicam muitos casos de baixa performance, ruído e manutenção recorrente em sistemas de ventilação. Agora nós vamos com a abertura do bloco de descarga. Até agora falamos da entrada do ar, agora o foco passa a ser descarga, porque saída também pode roubar muito a performance quando o fluxo não recebe o espaço ou geometria adequada para se estabilizar. Aqui, por exemplo, dando uma introdução à descarga, o efeito de sistema na descarga é muito ignorado muitas vezes, mas ele influencia diretamente a recuperação de pressão, de ruído e a vazão efetiva do sistema. Consequências de ângulos muito abertos, muitas vezes na saída, na descarga de ventiladores, por exemplo, centrífugos, nós temos um fluxo de ar não uniforme e turbulência interna. Ou seja, se o ângulo de transição for muito aberto, o ar não acompanha as paredes de expansão, ele se separa, criando zonas de recirculação e vórtices. Esta separação causa grande turbulência interna, o que aumenta as perdas por atrito, impacto e reduz a eficiência, elevando também o ruído aerodinâmico. Também a gente tem a redução na perda de pressão estática. O objetivo de uma transição é converter essa pressão dinâmica em pressão estática útil. Em ângulos muito abertos, essa conversão se perde, pois o ar se desprende antes de preencher toda a seção que estamos tratando, resultando, claro, numa baixa recuperação de pressão e queda de desempenho global do sistema. Também pode-se falar de perda de rendimento do ventilador. Claro, o ventilador sente que o sistema, como se o sistema não estivesse mais obstruído devido à turbulência e recirculação, e isso desloca o ponto de operação para uma região fora do ponto ideal da curva de desempenho. Não podemos esquecer também, acompanhe aqui o ruído adicional.
A turbulência causada pela separação do fluxo gera ruído de baixa frequência, além das vibrações estruturais no duto de descarga. O jato de ar, na verdade, ele perde coesão, com zonas mortas e o fluxo irregular na saída. Em ventilação ou exaustão industrial, isso resulta em áreas mal ventiladas e ineficiência do sistema. Em muitos casos, também podemos falar em risco de retorno de fluxo. E em ângulos, por exemplo, excessivamente abertos, pode ocorrer zonas de recirculação reversa, onde o ar retorna em direção ao ventilador. Em relação a esta imagem, eu trago aqui a discussão que passa a se apoiar com referência técnica reconhecida. Isto é resultante porque mostra o efeito de sistema não é opinião de campo, é um fenômeno tratado de forma objetiva por recomendações técnicas. E aqui a ideia desse slide é ressaltar blast area e outlet area. O ar, no caso de um ventilador, por exemplo, centrífugo, ele não sai do ventilador perfeitamente uniforme. Logo após a descarga, existe uma assimetria, alta velocidade em certas regiões e também existe turbulência. Por isso o sistema precisa de um trecho reto para equalizar o fluxo antes de curvas, válvulas ou transições que venham a ser colocadas. Quando esse trecho reto não existe, a perda adicional precisa ser considerada no projeto. No caso, aqui representa o comportamento do fluxo de ar na descarga de um ventilador centrífugo quando conectado a um duto. Vamos interpretá-la ponto a ponto. No caso, o blast area é a região inicial logo após a lingueta do ventilador. O fluxo aqui é altamente não uniforme, com alta velocidade e turbulência intensa. É o ponto de má distribuição de pressão e velocidade. Já o blast area, que é a área de saída do ventilador, é a seção de saída geométrica do ventilador, onde temos um perfil mostrado conforme a seção sombreada, que indica que o ar não sai uniformemente distribuído e ele é concentrado em certas regiões. O ventilador centrífugo naturalmente lança um jato de ar tangencialmente, causando uma assimetria. O significado prático é que se o ventilador for conectado diretamente a uma curva, válvula ou transições, sem esse comprimento mínimo, o escoamento assimétrico interfere nos componentes seguintes, ou seja, o sistema sofre uma perda de desempenho, ruído, vibração e queda de eficiência. Por isso, o trecho reto, logo após a descarga, é chamado de trecho de equalização de fluxo. A norma traz onde 100% do duto efetivo é igual a 2 vezes e meio o nosso diâmetro equivalente. Isso para 12,7 metros por segundo. E adiciona um diâmetro equivalente para cada 5,08 metros por segundo. Aqui nós trazemos um ponto bastante importante, onde esse slide reforça visualmente que o ar não sai reto, ou seja, homogêneo. O escoamento precisa de desenvolvimento. E ignorar isso costuma gerar perda de desempenho logo nos primeiros componentes da descarga. Logo, aqui trazemos algumas velocidades de descarga aconselháveis. No caso aqui, por exemplo, para ventiladores centrífugos. Curva imediatamente na saída de um ventilador. Colocar a curva diretamente acoplada à descarga é um erro clássico. O fluxo ainda está desuniforme e a curva impõe perda extra instantânea. Ou seja, o resultado é mais resistente ao sistema e pior aproveitamento de energia fornecida pelo ventilador. No nosso exemplo aqui, nós dispomos de uma curva que está instalada, que vamos instalar sem duto de saída, na posição C. Vamos considerar que o blast area pelo outlet area é igual a 0,6
Este é um dado que você consegue sempre com o fabricante do ventilador. E a velocidade de saída do ar de 8 metros por segundo. Exemplo numérico de perda. Interpretando o gráfico da direita, concluímos que temos 125 pascais, ou seja, 12,5 milímetros por coluna d'água, que serve para considerarmos como uma pressão a ser adicionada no projeto. Um exemplo prático é que a perda associada ao efeito de sistema chega aproximadamente a esses valores. Isso ajuda a transformar o conceito em impacto mensurável. Ou seja, no gráfico da direita, você tem a velocidade de 8 metros por segundo, conforme comentamos. Já na tabela da esquerda, consideramos que o blast area sobre outlet area é igual a 0,6 e que a curva está na posição C. Logo, quando não temos dutos de saída, então considera as curvas NO, ou seja, os 8 metros por segundo interceptando a curva N, por exemplo, nós temos ali em torno de 125 pascais ou 12,5 milímetros por coluna d'água. Essa seria a perda adicional. Logo, a interpretação do impacto na curva do sistema, o ponto-chave desse slide é mostrar realmente gradativamente essa perda de carga extra que precisa ser somada à pressão de projeto. Se ela for ignorada, o ventilador operará com pressão total maior, potência maior e, consequentemente, vazão menor que o previsto originalmente. Em resumo, mais consumo para entregar menos. Descarga em ventiladores axiais. Na descarga circular, a lógica se mantém. Também é necessário um comprimento efetivo de duto para estabilizar o escoamento. O ar precisa de espaço para se organizar antes de encontrar acessórios, como curvas, transições, entre outros, ou até mesmo mudanças bruscas do ar de direção. A regra é a mesma, ou seja, 100% do duto efetivo, você consegue para 2,5 vezes o diâmetro equivalente para 12,7 metros por segundo, adicionando um diâmetro equivalente para cada 5,08 metros por segundo. Quanto à sensibilidade de ventiladores axiais, aqui entra uma distinção importante. Os ventiladores tubiaxiais tendem a ser menos sensíveis em certas configurações, enquanto que os ventiladores com pás de guia podem ser muito mais sensíveis quando não recebem o comprimento suficiente de duto de descarga. Por isso que comentamos que os tubiaxiais, a maioria desses ventiladores, são testados ou classificados de 2 a 3 diâmetros do duto equivalente, conectado à saída do ventilador. Porém, frequentemente, esses ventiladores são instalados sem duto de saída, onde apresentam fatores de efeito de sistema próximos a zero. Já os ventiladores axiais com pá de guia, como o vane axial, no entanto, não apresentam o desempenho especificado, quando instalado com menos de 50% do duto efetivo, seguindo aí as recomendações conforme a ANCA, base na tabela abaixo. Quanto às curvas de saída, na saída dos ventiladores axiais, dependendo do tipo de ventilador axial e da posição da curva na saída, o efeito pode ser pequeno ou bastante crítico. O importante é não assumir que toda a configuração reage da mesma forma. Por exemplo, ventiladores tubiaxiais com curvas de 2 ou 4 peças, em ângulo reto, a distâncias variáveis da saída do ventilador, apresentam um sistema de efeito, um efeito de sistema desprezível. Já ventiladores axiais, por exemplo, com pás de guia, os vane axiais, de 2 e 4 peças, apresentam um sistema, o efeito de sistema a ser avaliado conforme a figura ao lado. Em relação a difusores e expansão gradual,
Se for necessário ampliar a seção de um duto, a expansão deve ser suave. Difusores bem projetados permitem que o fluxo se expanda gradualmente com estabilidade. O ângulo, quando o ângulo é excessivo, o ar se separa da parede e aí surge uma recirculação e a recuperação de pressão cai. Por isso que é importante seguirmos as recomendações da ANCA para estas transições. Ou seja, uma transição concêntrica, por exemplo, busca-se 7,5 graus de cada lado. Ela bem projetada apresenta um escoamento suave e gradual. Em relação à aspiração e descargas combinadas, seja com curvas ou alguma transição que se tenha, essas instruções básicas de instalação, ela serve como um checklist visual que dispomos nas laterais dos nossos ventiladores. Ou seja, uma forma de alertar o nosso cliente da instalação correta, é parte direta do desempenho do equipamento. Muitas perdas que aparecem no ventilador, na verdade, nascem de um arranjo físico do sistema, onde não respeitamos muitas vezes essas distâncias do duto reto em relação às curvas, ou em relação à parede, ou até mesmo em relação às transições. Aqui trazemos uma aspiração e descarga combinadas. Quando problemas de aspiração e descarga aparecem ao mesmo tempo, o sistema inteiro passa a sabotar o ventilador. Nessa condição, culpar apenas o equipamento é quase sempre um erro de diagnóstico. Neste caso, por exemplo, nós temos uma separação de escoamento, podemos ter também um aumento de perda de carga, vibração, ruído, queda de desempenho do ventilador. Mais exemplos combinados. Esse slide reforça que a análise precisa ser sistêmica, né? Como o ar entra, como ele sai, onde estão as curvas, quanto espaço existe, qual a transição usada e que tipo de fluxo chega ao ventilador. Importante nessa figura que dispomos à direita com um ventilador ventilador axial. É importante que salientemos aqui que um ventilador axial, quando ele vai ser autoportante, ele possui seus dutos superior, o peso, todo o esforço desses dutos recai sobre a carcaça do ventilador. É importante que o fabricante seja alertado e que a especificação do produto esteja de acordo para atender estas necessidades. Aqui nós temos mais exemplos, né? Esse slide reforça essa análise precisa e sistêmica, né? Como o ar entra, como ele sai, né? Quanto espaço existe. É importante salientarmos que realmente os problemas no mercado eles existem e muitas vezes buscamos ajudar com guias, com transições mais não tão abruptas e para buscarmos que o produto, o ventilador, trabalhe mais próximo possível do ponto de operação, conforme o catálogo. Bom, estamos quase chegando ao final da nossa apresentação. Importante você interagir com a gente. Neste ponto, a abertura para interação faz sentido porque efeito de sistema é um tema que aparece muito em casos reais. Pequenas mudanças geométricas, às vezes de poucos centímetros, podem alterar completamente o resultado de campo. Nas nossas redes sociais, nós dispomos de vários arquivos, vários cursos, algumas apresentações que inclusive eu participei, e isso pode auxiliar bastante. Bom, aqui estamos entrando na fase de encerramento. Enfim,
O recado que fica é que o ventilador, muitas vezes, se bem selecionado e curvas efetuadas em laboratório credenciado, muitas vezes não está errado. Porém, o caminho do ar, às vezes quando ele é mal resolvido, o desempenho vai embora ao entrar em regime de operação. O ventilador pode ser excelente, mas se a aspiração e descarga forem mal resolvidas, o sistema rouba essa performance. E quando isso acontece, a conta vem em forma de menos vazão, mais ruído, mais vibração, mais potência exigida e, claro, menos vida útil do sistema. Obrigada, Jairo. Uma excelente palestra que trouxe muito conhecimento e capacitação para todos nós. Agora temos algumas perguntas para você. Vamos para a primeira. De uma forma geral, então, por que muitos sistemas instalados não atingem a vazão prevista em projeto? Então, claro que o ventilador deve ser avaliado, com o sentido correto de giro, entre outros aspectos, que um pós-vendas comenta com o cliente. Mas na prática, o que se tem que visualizar, vivenciar, é que essas perdas adicionais causadas pela instalação real, como curvas próximas, turbulência e fluxo desuniforme, muitas vezes não são consideradas corretamente. Tem sido um grande problema no não atingimento do ponto de operação, conforme a curva do fabricante. Segunda pergunta. Em resumo, então, qual o principal problema de instalar uma curva muito próxima da aspiração do ventilador? Então, a curva distorce o perfil de entrada de ar, causando turbulência pela perda de desempenho e aumento de ruído. Importante é seguirmos as boas práticas que a ANCA nos proporciona. Entretanto, quando realmente isso não é possível, usa-se artifícios como guias ou veios nas curvas que pode amenizar essas grandes perdas. Claro, se for bem projetada e calculada. Terceira pergunta. Curvas próximas afetam mais a aspiração ou a descarga do ventilador? Normalmente a aspiração é mais crítica, porque o rotor recebe o ar desuniforme diretamente na entrada. E é importante que essa entrada seja o mais suave possível. Quarta pergunta. Por que a ANCA recomenda trechos retos antes e depois do ventilador? Porque o trecho reto ele estabiliza o escoamento do ar, reduz turbulência e melhora o desempenho do sistema. Qual a diferença entre redemoinho no mesmo sentido e no sentido contrário do rotor? No mesmo sentido, o ventilador tende a consumir menos potência, porém entrega menos pressão e vazão. Já no sentido contrário, aumenta o esforço do motor e também tem risco de sobrecarga. Sexta questão. O efeito de sistema ocorre somente em curvas? Não. Também pode ocorrer com reduções, expansões, dampers, registros, entradas inadequadas e outros acessórios próximo ao ventilador. Sétima questão. O uso de bocal de entrada realmente melhora o desempenho do ventilador? Sim, o bocal melhora a entrada de ar, reduz turbulência e ajuda o ventilador a operar mais próximo da condição ideal proposta pelo fabricante. Oitava pergunta. Quando vale a pena utilizar guias em curvas? Principalmente em curvas curtas, ou sistemas de maior velocidade, onde ajudam a reduzir a turbulência e perda de carga. Vale a pena usar as guias, mas é como comentei anteriormente, desde que as guias sejam bem projetadas. Nona questão. Como identificar efeito de sistema durante a operação?
Os sinais mais comuns são vazão baixa do esperado, ruído excessivo, vibração, a pressão diferente da projetada e corrente elétrica instável. Claro que esse comentário considera-se que o ventilador esteja operando dentro dos padrões exigidos pelo fabricante e que também tenha seguido as orientações constantes no manual de instalação e manutenção. 10ª pergunta. O efeito de sistema pode aumentar o consumo de energia? Sim, pode. O ventilador passa a operar fora do ponto ideal e precisa consumir mais energia para entregar um melhor desempenho. Fluxos desuniformes e turbulências pode aumentar a potência absorvida acima da condição prevista. Por essa razão que é sempre positivo observar as orientações que constam em normas, de forma a evitar ou minimizar pelo menos esses efeitos de sistema. Bem, sem mais perguntas, chegamos ao final de mais um webinar da Soler e Palau. Obrigada, Jairo, pela excelente contribuição para o nosso webinar. E agradecemos a presença de todos. Até a próxima. Obrigado.